Tá bom então, pessoal? Como nós lemos ontem, né? Só para a gente gravar aqui algumas coisas importantes, para não esquecer, você já anotar no caderno. Então nós temos ali tenentismo antes de 1930. Foi antes da Revolução de 30, antes do início da Era Vargas, essas coisas aí. Então nós tivemos o primeiro 5 de julho, que foi o 5 de julho de 1922. Então isso já foi 8 anos antes da Revolução, esse movimento tenentista. Como nós ouvimos ontem, tinha saído aquela carta na imprensa que o Arthur Bernardes tinha xingado os militares, falando que eles eram venais, que o chefe lá do clube militar era um sargentão desajeitado, enfim, grosseirão, alguma coisa assim, né? E eles ficaram revoltados com isso. E aí, esse primeiro 5 de julho, porque teve dois, né? 2 5 de julho. Um agora e depois em 2 anos novamente, né? Nessa mesma data. Então, o movimento então tenentista, o que ele faz? Ele faz um levante contra o governo e os objetivos deles, aqui está salvar a honra do exército, porque eles foram xingados, né? Mesmo que o Arthur Bernardes dissesse que não escreveu nada disso, que foi uma invenção e tal, mas eles se sentiram xingados, humilhados, e eles queriam salvar a honra do exército. E também moralizar a política do país, porque havia muita corrupção naquela época, como se hoje não continuasse existindo, né? Corrupção é uma coisa difícil de tirar no meio da nossa política, mas um dia nós vamos ter que tirar. Deixar de colocar político corrupto, colocar políticos mais honestos, assim como tem tantos países que já são assim, né? Nós também um dia podemos ser. É só nós ter um pouquinho mais de inteligência na hora de votar. Então, essas duas situações aqui, esses dois objetivos, eles estavam propondo na sua revolta contra o governo, lá no Rio de Janeiro. Salvar a honra do exército, moralizar a política do país. O governo interveio e obrigou os revoltosos a se render. Centenas deles se renderam, mas 17 militares e um civil saíram pela Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, dispostos a tudo. Na troca de tiros com as forças do governo, só 2 tenentes escaparam. O nome deles é Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Então foi uma chacina, claro, 18 pessoas abrindo fogo contra as tropas do governo, não podia dar outra, né? Então esse foi o primeiro 5 de julho. Qual era o objetivo deles, pessoal? Recuperar a honra. Recuperar a honra do exército e moralizar a política do país? Moralizar a política do país. Esse era o objetivo deles. Claro, não alcançaram, perderam, foram vencidos, né? E aí então 16, né, 18, 16 pessoas morreram ali, eles resolveram enfrentar a si mesmo contra as ordens do governo, e aí acabou esse movimento. Mas depois, mais tarde, tivemos o outro, certo? Entendido até aqui, gente? Que depois nós vamos entrar na Revolução de 30, tudo isso já são antecedentes da Revolução, beleza? Ou cala a boca, brother. Bom, então, pessoal, tivemos aí então o segundo 5 de julho, 2 anos depois da tragédia do primeiro 5 de julho, que foi no Rio de Janeiro. O segundo 5 de julho foi em São Paulo. Vale visto. Oi? Vale visto. Vale visto, sim. Vale visto, vale nota, vale tudo que for necessário. Então, assim, quais eram os objetivos aí dessa revolta tenentista do
5 de julho, tá? Que nós temos aí no livro. Então, primeiramente, a deposição do presidente Arthur Bernardes. Eles não queriam mais o Arthur Bernardes como presidente do Brasil. Eles trabalharam, fizeram trabalho sobre Arthur Bernardes. Você conhece, senhor? E aí eles não queriam mais o presidente Arthur Bernardes, eles queriam a deposição, queriam que ele fosse deposto. Outra reivindicação, a moralização da República por meio do voto secreto. Por quê? Porque até então o voto era declarado. Então o que acontecia? O indivíduo chegava na sessão eleitoral, na urna, ele tinha que dizer em quem ele ia votar, e aí assinava lá o nome da pessoa que ele ia votar, do presidente que ele ia votar, e colocava o voto na urna. Depois era contado, que recebesse mais votos era eleito. Mas a questão era que sempre os coronéis, né, que dominavam determinadas regiões, eles tinham um candidato a presidente favorito deles. E aí, então, eles obrigavam, né, entre aspas, mas obrigavam o eleitor a votar naquele candidato. Então, de repente, o cara estava ali na sessão eleitoral para votar e o capanga do coronel estava ali na porta da sessão, esperando, quem sabe com a carabina na mão até, né? Esperando ele votar. Então, que tinha que chegar para o mesário e dizer: olha, eu vou votar no presidente fulano e tal. Aí assinava lá, fazia o voto. Então, era o voto declarado. Então, o que os tenentes pediam aqui? É o voto secreto. Vamos moralizar a nossa república através do voto secreto, onde ninguém mais vai ser obrigado a votar porque alguém mandou ele votar naquela pessoa. Isso foi uma boa ideia, que depois, quando surgiu, já na época do Getúlio Vargas, né, o voto secreto, foi uma boa. E até hoje voto secreto. Mas o que acontece com o brasileiro? Muitas vezes, além de declarar o voto, ainda vende o voto, e aí nós estamos nesse problema que nós estamos. A esperança nossa aí é que essa nova geração aí, composta por vocês, que vão começar a votar daqui a uns tempos, aprendam a votar em gente séria. Tá certo? Não é que todos os políticos não sejam sérios, mas a corrupção ainda é muito grande no país. Tem muito corrupto no país. Independente de coloração partidária, tem muito corrupto. Então eles pediam isso também. Pediam o que mais? A obrigatoriedade do ensino primário. Então, o ensino primário até essa época não era obrigatório. Então, as crianças cresciam sem aprender a ler, sem aprender a escrever. Só uma parte da população é que aprendia a ler e escrever. Então, eles queriam colocar isso como obrigatoriedade, como hoje né, obrigado. Não só o ensino primário, como o fundamental, o médio. Então, na época, nem o primário não era obrigatório. Estavam pedindo isso aí. Melhoria do ensino público. Queriam que o ensino público fosse melhorado. Então eles tinham essas 4 reivindicações, né? Diferentemente do primeiro 5 de julho, que queria o quê? Moralização da política, e o primeiro era a honra. Limpar a honra do exército, isso. Bom, esse segundo 5 de julho, ele acontece então em São Paulo. Ele também não dá muito certo, o governo consegue repelir a rebelião, e eles então vão rumo a Foz do Iguaçu. Eles formam ali uma coluna, né, chamada Coluna Paulista, vão a Foz do Iguaçu, e lá em Foz do Iguaçu eles se encontram com a Coluna Gaúcha, né, que veio lá no Rio Grande, aí em Foz do Iguaçu. E ali essas duas colunas, a Paulista e a Gaúcha, elas formam a Coluna Prestes, né? Então, diz assim: com cerca de 1.800 homens, a Coluna Prestes partiu para a guerra de movimentos. Saiu pelo interior do Brasil, buscando o apoio do povo para a sua luta contra o governo.
Nos locais onde eram bem recebidos, os rebeldes queimavam os registros de cobrança de impostos, dizendo que, assim, livrariam o povo dos abusos do governo. Movimentando-se com rapidez, conseguiram munição e armamento do próprio inimigo e, evitando as grandes cidades, a coluna Prestes percorreu 25 mil quilômetros através de 12 estados brasileiros. E nos combates que travou, manteve-se invicta, quer dizer, não perdeu nenhum combate. No início de 1927, os 600 homens que ainda integravam a coluna, já bastante abatidos, decidiram se refugiar na Bolívia e no Paraguai. Então, essa coluna Prestes, depois nós vamos na Revolução de 30 ainda falar um pouquinho sobre ela. Ela surge ali dessas duas tropas, né, a paulista e a gaúcha, e eles saem pelo Brasil em busca de apoio contra o governo, Arthur Bernardes. Eles se fortalecem, eles passam por muitos locais e eles ganham muitas batalhas, vencem muitas batalhas. Mas a caminhada ela é longa, ela é cansativa, o pessoal vai desanimando pelo caminho também, né? Então, por fim, acabaram tendo que se refugiar em países vizinhos, né? A Bolívia e o Paraguai. Já dos 1.800, nós estamos só 600 homens aí. Beleza, pessoal? Então, nós vamos até aqui hoje. E aí, nas próximas aulas, a gente continua o assunto. Beleza? Posso ir agora? Não.